Impossível falar de cinema nacional sem dizer o nome de Cacá Diegues. Seus filmes Chico da Silva, Bye Bye Brasil, Joana Francesa e Quilombo, por exemplo, fazem um passeio geográfico e histórico pelo nosso país. É mesmo um espetáculo cinematográfico tipicamente brasileiro, como ele mesmo já declarou. Foi Cacá Diegues quem lançou a definição patrulhas ideológicas para acusar a postura intransigente da esquerda brasileira em relação às artes. Um termo muito polemizado na época da ditadura. O seu trabalho também parece ter um tom musical. As trilhas de seus filmes trazem a assinatura de Caetano Veloso, Chico Buarque, Nara Leão e Maria Bethânia. Cacá Diegues é o entrevistado de hoje do Sala de Cinema. Cacá Diegues, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o Carlos Adriano, cineasta, Jefferson D., diretor de cinema, a crítica de cinema Neuza Barbosa e o René Guerra, cineasta também. Cacá, uma das poucas coisas que a gente não sabe sobre você, publicamente, é que você foi um jogador amador de futebol. Não, E jogou, ouviu treinar pessoas interessantes. Por que você nunca levou isso para o cinema seu? Já que o seu cinema é tão, você já disse várias vezes, que busca um espetáculo genuinamente brasileiro. Primeiro deixa eu fazer uma correção. Eu não fui jogador de futebol. Eu sempre adorei futebol, jogava futebol. Então eu ia jogar no campo do Botafogo, eu morava lá perto, né? Morava ali na rua São Clemente e ia lá jogar no Botafogo, né? Bater minhas peladas lá. E aí eu vi realmente, treinando pelo time do Botafogo, as grandes estrelas daquela época, né? Nilton Santos, Didi, Garrincha, Quarentinha, enfim. Inveja. Pampolini, era realmente incrível. E agora, eu realmente nunca fiz um filme, embora eu fiz em Veja essa Canção, tem uma sequência sobre futebol, mas eu nunca ousei fazer um filme sobre futebol, porque como eu vi esses grandes craques jogando, eu sei que futebol não é encenável. Você não pode reproduzir um drible do Garrincha, você não pode reproduzir uma jogada da seleção brasileira de 58, 62, 70, enfim. É muito difícil você encenar futebol, porque uma coisa é você encenar beisebol, né, ou basquete, ou boxe, que é uma coisa mais simples de você... Mas futebol é muito sofisticado demais para ser encenado. Então eu nunca ousei fazer isso e não conheço nenhum filme assim que tenha um bom resultado nesse sentido. Tem um filme do Hugo Giorgetti, Boleiros, que é um filme lindo, eu adoro esse filme, mas não tem provavelmente cenas de futebol. São pessoas conversando. É o mundo do futebol, né? Exato. Aí sim, isso é bem possível. Você não é como os outros, Lianinho. Você é o herdeiro, dono de Santa Rita. Dono? Eu sou igual ao Gismundo, o Albastato que meu pai mandou pro Recife. Um dono da ordem. Então dê as suas. Seu lugar é em Santa Rita, Lianinho, do lado de seu pai. Você já disse que busca no seu cinema a representação dessa cultura brasileira, genuinamente brasileira, a estética disso. O que seria isso? Eu não sei, não sei direito, não. Eu, na verdade, eu não tenho muito uma teoria sobre o que é uma estética brasileira. Eu acho que isso é muito difícil da gente dizer. É muito difícil você dizer o que é o Brasil, né? O Brasil está onde? Está na Floresta Amazônica ou na Avenida Paulista? Nas favelas cariocas ou nas praias da Bahia? O Brasil está em todo lugar, né? Para citar dois presentes aqui, está no cinema do Adriano como está no cinema do Jefferson, que são tão diferentes um do outro. Quer dizer, eu não tenho provavelmente uma teoria cinematográfica que fala de uma estética brasileira. Eu me interesso pelo outro, eu faço cinema porque eu me interesso pelo outro, eu tenho muita curiosidade pelo outro. O meu outro mais próximo é o outro brasileiro, né? Os brasileiros. E eu gosto de contar história, né? Eu não acho que cinema seja necessariamente isso, contar história, mas eu gosto de contar história. E quando eu conto história, eu gosto de contar histórias que eu entenda, que eu conheça, que eu tenha vivido, que eu tenha visto até ter acontecido. E isso necessariamente se passa, mais do que no Brasil, se passa na minha cidade, na esquina da minha rua,
né, nas pessoas que eu conheço, que eu posso falar melhor sobre as pessoas que eu conheço. Cacá é um dos caras que mais entendem de música popular brasileira, a vertente mais popular da nossa música. E ele consegue integrar isso muito bem no cinema que ele faz. Se a gente pensa no cinema do Cacá, está sempre ligado de alguma forma à música, né? O Chico no Bye Bye Brasil, o Chico, Maria Bethânia e Nara Leão quando o Carnaval chegar, o Chico, sempre Chico, ou quase sempre Chico, de novo no Joana Francesa, o Caetano Veloso no Tieta. O que o Metro me fala é bastante interessante, essa ligação sua da MPB, da boa MPB, com o seu cinema. Como que começa isso? Não, eu gosto de música, adoro música, eu ouço música o dia inteiro. Aliás, ouço música trabalhando, eu ouço música, eu gosto muito de música. Talvez eu seja um músico frustrado. Agora, evidentemente que eu sou muito ligado aos músicos brasileiros da minha geração, esse pessoal que fez a MPB. Então, esse pessoal, além de ser um pessoal que foi muito importante na minha formação e na formação de todos nós, são meus amigos. Então, a participação deles nos meus filmes também é muito afetiva, dada aos laços afetivos que unem a gente. Né? Eita, 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 é a lua, é o sol, é a luz de Tieta, eita, eita. Nossa, que coisa linda, mãezinha. Isso não existe. Quando o Carnaval chegar, que tem um elenco estelar, como que surge a ideia desse filme? Que é um filme também relativamente influenciado pelo que estava acontecendo naquele momento no cinema brasileiro, que era o chamado cinema marginal, que é uma palavra que eu não gosto desse marginal, acho que não sei por que inventaram que era cinema marginal, mas ficou esse rótulo, então eu estou usando. E é um filme que tem muita influência desses realizadores, não digo que se parece com o filme deles, mas era muito uma ideia de desestruturar a narrativa cinematográfica em função de várias ideias novas, né? E que eu acho que a chave principal era mesmo a angústia do tempo que a gente estava vivendo, né? E ali, no caso, eu era casado com Nara, amigo, jogava futebol com o Chico. O Chico era meu companheiro de futebol, a gente sempre jogou junto. E eu, enfim, Bethânia, uma grande amiga também. Então fizemos aquilo que é uma espécie assim de... É uma viagem afetiva na música popular brasileira. E o Joana Francesa, nessa atuada da música também, como que... Não, a Joana tem menos a ver com a música, né? Porque, na verdade, o Joana surgiu nesse período que eu estava em Paris, morando fora do Brasil, eu conheci Jeanne Moreau, que tinha visto meu filme mais recente, que era Os Herdeiros. E ela tinha gostado do filme, tinha me dito que gostaria de fazer um filme comigo no Brasil, se tivesse alguma ideia. Eu imediatamente comecei várias. A inventar uma coisa. Aliás, era uma ideia que eu já tinha, né? Um argumento que eu já tinha, porque eu sou de Maceió. E aquelas histórias de Joana Francesa são todas histórias que eu ouvi contar. Não sei se são reais, muitas delas eu não sei lhe dizer se são reais ou não, mas eram histórias que eu ouvia meu avô contar, meus amigos contarem. Então eu escrevi esse roteiro pensando nela mesmo, na Jeanne Moreau. E a música do filme, a música entrou depois do filme. Quer dizer, o Chico fez a canção Joana Francesa antes, né, que ela canta durante o filme, ela tem um playback durante o filme, mas a trilha sonora, tudo foi feito depois do filme pronto já. Eu estou aqui, eu vou ficar, mas eu não sei por quanto tempo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cacá, eu queria falar um pouquinho do passado para falar do presente. Você é um dos principais nomes do cinema novo e essa sempre é uma referência que volta no cinema brasileiro. Mesmo dos novos realizadores, todo mundo, de algum modo, revê aquele passado. Eu queria saber como é que você vê essa herança do cinema novo na tua obra e no cinema brasileiro que se faz hoje. Eu acho que o cinema novo é uma coisa que eu tenho até escrito e falado sobre isso ultimamente. Eu acho que
O grande significado do cinema novo são dois. Primeiro, a fundação do cinema moderno no Brasil, né? A chegada do cinema moderno no Brasil. E segundo, que é, de certo modo, também uma espécie de modernismo tardio chegando ao cinema. A ideia de transformação, de trabalho na linguagem, né, de conhecer o país, uma opção de coisas que estavam no programa modernista. E que o cinema novo trouxe para o cinema, além de ser a fundação do cinema moderno no Brasil. Eu acho que querer reproduzir isso hoje é um erro, é um equívoco. No meu cinema, para mim isso é um marco na minha vida, mas na minha obra eu não penso nisso não. Eu quero fazer o filme do presente, o filme de hoje. Eu não quero nem mandar mensagens para o futuro, nem ficar com saudades do passado. Eu quero fazer o filme do presente, o que a minha curiosidade manda eu fazer no presente. Em termos de permanência, você acha que tem alguma coisa do cinema novo que continua, pode ser verificado nessas novas produções? Eu acho temário, estética? É muito difícil para mim dizer isso. Eu não vejo muito isso, mas eu vejo como o exemplo do cinema novo que fica é essa capacidade de fazer um filme pessoal, entendeu? Um filme que tem alguma coisa a ver com a realidade que a gente está vivendo, mas que é um caráter muito genérico, que eu não acho que seja necessariamente por causa do cinema novo. Agora, o que eu acho que é importante é que o cinema novo é um marco ao qual ninguém pode fugir. Então, todas as virtudes do cinema novo têm que ser respeitadas pelos jovens cineastas. Você está entendendo? Isso não significa imitar o cinema novo. Isso significa saber que já houve um marco de qualidade que tem que ser respeitado para poder se fazer mais qualidade ainda. Isso é que eu acho que é o ensinamento importante do cinema novo. E, é claro, os grandes filmes que foram feitos por Glauber, Joaquim, Nelson, Leon, enfim, Paulo César, enfim, todos os grandes filmes que têm que ser vistos com muito orgulho, né? Porque eu tenho o maior orgulho dessa cinematografia. Não dá pé continuar assim. Não quer nada com a escola, assim não tá. Você vê aí, o homem deu a vitória a gente da Candelária. Mas agora é diferente, meu chapa, é na avenida. Você acha que hoje em dia, por exemplo, esse temário do cinema novo não se repete, não continua se repetindo na hora favela, violência, não que não haja, mas você não acha que se prendeu-se nesse cardápio? Eu acho que isso daí não é o cinema, isso é o Brasil. Quer dizer, o cinema novo ensinou a filmar o Brasil. O cinema novo se voltou para a realidade brasileira, entendeu? O cinema que se fazia no Brasil antes disso não tinha essa preocupação, não tinha esse interesse. Era uma tentativa de reproduzir o que se fazia, particularmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, na Europa Ocidental. O cinema novo introduziu a ideia de que você tinha que fazer um filme que correspondesse, que estivesse dentro do que acontecia no seu país, na sua casa, no seu vizinho, na sua rua. Cada um tomou um rumo. A poesia barroca de Glauber Rocha não tem nada a ver com o intimismo romântico de Paulo César Saraceni. O realismo lírico de Nelson Pereira dos Santos não tem nada a ver com o racionalismo do Joaquim Pedro, por exemplo, entendeu? Mas todos esses filmes introduziam a ideia de que o cinema era uma coisa pessoal, era uma arte onde você transmitia o que você estava sentindo, o que você estava pensando no mundo, e que o objeto dessa arte devia ser aquilo que está mais próximo de você. No caso, a realidade brasileira, naquele caso. Como essa realidade brasileira, em alguns aspectos, não mudou muito, as favelas continuam aí, o Nordeste continua aí, só que agora com outras características, com outros matizes, com outras ideias, e os cineastas jovens estão se aproximando disso, cada um do seu jeito. Não é verdade? Cada um do seu jeito. O Jefferson fez um filme agora lá no Capão Redondo, mas aí você tem o Breno Silveira, que faz um filme pastoril, rural, interessantíssimo, romântico, né? Enfim, cada um está seguindo o seu rumo e tentando interpretar um aspecto dessa realidade que está diante de nós. Quando eu fiz o filme, eu não fiz com nenhuma intenção de dizer que está certo ou que está errado, que isso é bom, que isso é mal. Eu apenas estava tentando registrar alguma coisa que eu via, que os meus olhos viam que estava acontecendo.
Olhando o seu cinema, tem a impressão assim que você acaba montando um cardápio geral e amplo da cultura brasileira, né? Tem música, tem a negritude, os temas que são caros vamos dizer, à antropologia, à sociologia ou à grande cultura brasileira. Isso é intencional? Olha, eu devo lhe dizer o seguinte, eu torço pelo Brasil, né? Como tem gente que torce pelo Botafogo, pelo Corinthians, eu sei que você é corintiano, eu torço pelo Brasil. Eu gosto do Brasil. Eu acho que o Brasil é um mistério que eu não consegui ainda desvendar e eu acho que ninguém vai desvendar direito, porque é um mistério muito, muito profundo, muito estranho. Acho que o Brasil tem um papel, pode ter um papel civilizatório extraordinário. Nós temos algumas coisas originalmente brasileiras que poderiam servir para uma elevação da civilização planetária. Agora, não sei se nós vamos conseguir fazer isso um dia, porque o Brasil ele trai muito a sua própria vocação, né? O amor pelo Brasil é como o amor por uma mulher da vida. Está sempre traindo a gente, mas a gente continua gostando. O que é que pode fazer, né? Não pode fazer nada. É assim mesmo, dona Antonieta. Tem gente que vem ao mundo só para fazer confusão. Tieta, Jairo. Me chama de Tieta, só. Como que nascem as histórias dos seus filmes, Cacá? Olha, cada um tem a sua história particular, sabe, Miguel? Porque nenhum filme nasce igual ao outro, é feito criança, né? Por mais que tenha tido o mesmo pai e a mesma mãe, a cor do olho é diferente, o cabelo é diferente, né? O sexo, a altura. No meu caso, eu nunca sei direito, porque um filme pode nascer de uma história que você quer contar, mas pode nascer também de um personagem que você conhece, um trecho de música, uma coisa que você vê na rua. Às vezes um livro, eu nunca... Uma conversa. Uma conversa. Eu tenho, por exemplo, um filme Chuvas de Verão, que ele é o resultado de uma música. Chuvas de Verão? É. Qual música? Caminhamos, uma música do Erivelto Martins, que Francisco Alves cantava. Eu tinha uma tia velha, uma tia idosa, muito romântica, solteira a vida toda, que nunca se casou, morreu virgem, eu acho, né? E que ela ouvia essa música constantemente e cantava junto, e aquilo me dava uma tristeza, uma melancolia gigantesca. E eu me lembrando disso, imaginei aquele filme que eu fiz, né? Bye Bye Brasil, eu sei exatamente o dia do nascimento dele, porque foi um dia que eu estava filmando Joana Francesa, no interior de Alagoas, nos nossos carnavais alagoanos lá, em União dos Palmares. E aí terminou a filmagem muito tarde, eu morto de cansado, a gente estava filmando durante o verão, era um calor terrível. Aí eu estava voltando assim para a cidade, para o União dos Palmares, onde a gente estava hospedado, e conforme a Kombi ia chegando na cidade, eu ia vendo uma luz azul, assim, no centro da cidade. Naquela época, a União dos Palmares ainda era menor ainda do que é hoje. E aí, quando a gente chegou, eu vi aquilo, parecia um disco voador, assim, estacionado sobre a cidade, sabe? E quando eu cheguei, era um aparelho de televisão que tinha sido colocado no centro da praça principal da cidade, que era uma coisa que estava acontecendo no Brasil todo. Eu estou falando de 1972, quer dizer, quando a televisão começa a se estruturar como rede nacional, né? Com transmissão simultânea no Brasil todo. E aí os prefeitos das cidades todas, em vez de construir pontes de nada para lugar nenhum, passaram a colocar aparelhos de televisão no centro das praças principais da cidade. O prefeito. Antigamente eles prometiam ponte para se eleger. E quando tomavam posse, construíam uma, mesmo que não tivesse rio na cidade. Ponte de nada para porra nenhuma. Agora é isso. Viado. Artista de televisão é tudo viado, meu mano. A igreja devia excomungar essa pouca vergonha. Agora, esse foi o momento em que eu disse, tem que fazer um filme sobre isso. O Brasil está mudando, alguma coisa de muito importante está acontecendo e vai mudar tudo como realmente mudou, né? Eu acho que Bye Bye Brasil foi um filme muito premonitório. Por que você diz gravemente? Alguma mudança grave estava acontecendo? Grave porque não estou dizendo que era para o mal ou para o bem, mas eu estou dizendo grave no sentido profundo. Profunda e radical, entendeu? Aliás, tem até uma coisa engraçada, porque quando eu fiz o filme, eu não fiz com nenhuma intenção de dizer
que está certo ou que está errado, que isso é bom, que isso é mal. Eu apenas estava tentando registrar alguma coisa que eu via, que os meus olhos viam que estava acontecendo. E aconteceu uma coisa muito interessante, que o Bye Bye Brasil foi um filme que teve uma repercussão internacional muito grande, foi a muitos festivais, passou comercialmente em muitos países do mundo. Mas eu até separei essas coisas, guardei um dia e ainda vou escrever um ensaio sobre isso. Porque a crítica europeia toda adorava o filme, mas saudava o filme como um canto triste sobre o fim de uma civilização e de uma cultura. Enquanto que a crítica americana e latino-americana, quer dizer, norte e latino-americana, saudava o filme como um filme sobre um país que estava nascendo, um país novo que estava nascendo. Digo, é isso mesmo, cada um vê do jeito que acha mais conveniente. Né? O Cacá repete uma frase do Fellini, que ele diz assim, que ele gosta muito de improvisar, mas antes ele ensaia bastante. E a gente fez isso, quer dizer, o Bye Bye tem muito de improviso, mas ele é resultado de muito ensaio e resultado do nosso encontro com o país. Para mim, e eu acho que para o Cacá também, Bye Bye Brasil foi um encontro com o país, foi uma descoberta do país. No Brasil, na época do filme, se falava muito observava muito a sua crítica à televisão, né? Você já se referiu a isso, e que era uma crítica muito contundente, e as pessoas achavam radical a observação sua. O que você acha disso hoje, olhando anos depois o filme? Olha, o filme é a questão da televisão que se estabeleceu de fato. Não é só a televisão como uma ferramenta de uma coisa que era a modernização do Brasil, uma modernização capitalista extremamente rápida, né, violenta, produzida por uma série de fatores da época, que fez com que o Brasil saísse de uma situação, em 10 anos, saísse de uma situação de país rural, né, país pastoril, para um país efervescente, moderno, né, com várias a introdução, como é que se diz, a invasão da língua inglesa, né, a invasão de costumes trazidos pela cultura pop, pela cultura de massa internacional que estava chegando ao Brasil. A televisão foi uma ferramenta disso, foi um instrumento apenas. Não se tratava de ser contra a televisão, imagine, se eu fosse contra a televisão, eu não estaria aqui hoje. Agora, evidentemente que havia também uma certa observação sobre o que iria morrer em função disso, né? Aquela cena, por exemplo, do filme, que é uma cena muito sintomática do filme, que tem dois índios diante de uma tabela de cor da televisão, né, um sinal de televisão, que não tem programa nenhum, tem apenas o sinal. Aquilo eu vi realmente, porque entre 72, quando eu vi aquela cena, até fazer o filme em 79, eu fiz muita pesquisa, fui a muito lugar, viajei muito, coisa e tal, e eu vi aquilo, os índios espantados diante da televisão, que não tinha programa nenhum, era apenas um sinal, quer dizer, eles parados ali, né? Eles parados olhando, eles não estavam vendo televisão, eles estavam vendo a televisão, né? Eu queria que você comentasse quais são os desafios e as oportunidades hoje, em meio a toda essa ampla esfera de recursos técnicos, mas também canais de difusão, mas ao mesmo tempo outros problemas que apareceram com questão de financiamento de filmes, como que um artista pode se mover tendo não mais talvez aquela ambição dos anos 60, como você disse que modestamente queria mudar o cinema, mudar o mundo. Enfim, quais são hoje os compromissos e as possibilidades efetivas que você vê para um artista ser, de fato, contemporâneo? Carlos Adriano é, na minha opinião, um dos cineastas brasileiros mais importantes hoje. Os filmes do Carlos Adriano, você vê esses filmes como se o cinema estivesse sendo reinventado naquele momento. É como se o cinema estivesse sendo inventado no momento que você vê aqueles filmes.
Mas, evidentemente, que não são filmes de absorção de público vasto, né? São filmes que vão ensinar a gente a fazer cinema e vão ensinar a gente a gostar de um cinema que não é necessariamente esse do negócio, que você chama de negócio. Mas esse cinema que você chama de negócio, que passa nas telas das grandes salas, são indispensáveis para que possa haver um circuito, uma fluência na economia do cinema e para que o seu filme possa ser feito. O que é injusto é que você tenha que esperar tanto para fazer o seu filme. Isso é que é injusto. É preciso que a gente tenha no Brasil e já está começando a ter, de certo modo, mas pode ser melhor, porque ainda não é o que ideal. É você ter um balcão para cada coisa dessa. Você não pode disputar, os filmes do Carlos Adriano não podem disputar o mesmo balcão dos filmes de comédias românticas que estão passando no cinema. É claro que não é o mesmo público, é claro que não é a mesma ideia de cinema. E é claro que é preciso que todas as ideias existam, que todas essas ideias se manifestem. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, o Cacá, o cinema negro. Eu não faço um cinema negro, eu faço um cinema onde o negro é importante, onde o negro está presente. E o riso? Eu me lembro de ter lido alguma coisa sua, tempos atrás, que você dizia que o riso podia ser um instrumento frente à ditadura, frente àqueles tempos negros, principalmente durante os anos 70. Como que foi isso dentro do seu cinema? Olha, isso eu fiz questão de manter vivo o tempo todo no meu cinema até hoje. De vez em quando eu faço uns filmes tristinhos aí, de Maior Amor do Mundo é um filme bem tristinho, mas eu procuro sempre, eu acho que o humor é um tesouro precioso que o ser humano tem, né? O humor é uma forma de inteligência, sobretudo a autoironia é uma forma de inteligência muito especial, muito sofisticada e que eu cultivo muito. Eu acho que deve ser cultivada, que é uma maneira inteligente de você, talvez a maneira mais inteligente de você ver o mundo, né? Eu acho que é. Então eu procuro cultivar isso. Eu acho que a gente não pode levar tudo muito a sério, não, sabe? Porque se você levar muito tudo a sério, as coisas ficam muito paralisadas, imobilizadas no tempo. E o humor é uma coisa que desmoraliza a seriedade, e eu gosto muito disso. Em caráter absolutamente extraordinário, em homenagem ao distinto público desta fabulosa cidade, eu, Lorde Cigano, o mestre dos sonhos, vou atender ao maior e mais íntimo desejo de cada um de nós, brasileiros. Qual é? Interessante que o seu cinema, essa questão do humor, nesse período que a gente está se referindo, os anos 70, principalmente, as outras coisas, as outras produções eram muito sisudas, vetustas. Como que os seus pares viam isso? Muita gente achava uma irresponsabilidade. Rir é uma irresponsabilidade. Houve um tempo no Brasil que o riso e a alegria eram de direita, né? A seriedade e a tensão eram de esquerda, né? Mas eu acho que isso já acabou, ninguém leva mais isso muito a sério. A gente teve aí o tropicalismo para desmoralizar isso, né? O tropicalismo foi uma arma extraordinária de desmoralização dessa ideia de que o sério é o sério, né? Não acho que isso... Agora, evidentemente que no meu cinema houve um período em que eu achei e continuo achando que eu estava certo, que o humor era uma arma contra a repressão mesmo, né? O fato de você... Por exemplo, Chica da Silva é um filme do qual eu me orgulho muito, porque era um filme que dizia, olha, apesar de todas as circunstâncias, apesar da escravidão, você pode ser feliz na vida, você pode dar a volta por cima. Há um engano sempre. Chica da Silva não é um filme sobre a liberdade, o Quilombo é um filme sobre a liberdade. Chica da Silva não, Chica da Silva é um filme sobre como dar a volta por cima.
Kaká sempre esteve interessado nessa temática, né, do negro. Ele fez Orfeu, ele já tinha feito Gangazumba nos anos 60, Chica, né? Ele é um grande pesquisador e interessado nesse assunto. Acho que tem um pouco a ver com o pai dele, que também escrevia sobre isso. Eu queria te perguntar exatamente isso. Gangazumba, Quilombo, Chica da Silva, negritude. Isso é uma coisa presente no seu cinema. Eu queria te perguntar, isso tem muito a ver... Primeiro, por quê? E teria a ver também um pouco da sua origem de Alagoas, a coisa do Palmares, coisa presente na cultura alagoana? Tem várias coisas aí. Quer dizer, primeiro, a questão de Palmares, é claro que tem muito a ver com a minha origem, né? Eu era criança, tinha uma babá que me contava as histórias. Aliás, era interessante porque ela contava as histórias de Palmares como se Palmares ainda existisse, né? Porque era na Serra da Barriga, ali perto de Maceió. Na União dos Palmares, era ali perto. E hoje até tem lá já um monumento bacana. E ela me contava as histórias de Palmares como se Palmares ainda existisse, e ela sempre me dizia que o zumbi podia voar, que o zumbi voava. Quer dizer, você quando criança ouve uma história dessa, fica pro resto da vida, você não esquece nunca, né? E depois eu tinha sempre aquela curiosidade, de dizer, mas meu Deus, é uma história tão importante que eu vi tanto na minha infância, e não está nos livros de história. Porque esse negócio de Palmares, Quilombo dos Palmares, etc., é uma coisa que se tornou história oficial muito recentemente, né? Eu até tenho muito orgulho de dizer que eu acho que eu colaborei com isso por causa dos meus filmes, de certo modo. Sem dúvida. Entendeu? Foi graças a Darcy Ribeiro, que começou a falar mais, enfim, Décio Freitas, uma série de professores que começaram, Joel Rufino dos Santos, que começaram a impor a história de Palmares na historiografia oficial brasileira. Porque quando eu era estudante não se falava nisso na escola, nesse episódio. Eu achava isso uma coisa estranhíssima. Porque para mim era uma coisa importantíssima. Era mais off the record do que qualquer outra coisa. Era como se fosse uma lenda, como se fosse o Saci Pererê, o Boto, né? Como se não fosse história aquilo, né? Demorei, né? É que tive que fazer. Parece coração de gente. Aqui tinha maldade de secar o mundo todo. É melhor se... Tá ficando tarde. Esse é o guia mandado de Zambi. O que ela faz aqui? Me ajudou a castigar o feitor. Agora não pode ficar aqui. Tem que ir com a gente. Temos que ir saindo. Cada um tem sua razão de ir. Vamos. Quanto a essa questão da negritude, eu não gosto quando as pessoas dizem assim, o Kaká, o cinema negro. Eu não faço um cinema negro. Eu faço um cinema onde o negro é importante, onde o negro está presente, onde... Eu não sei o que é um cinema negro. Eu acho que isso daí é um racismo ao contrário, né? Você colocar a questão do negro como excepcional, né? Eu acho que o Brasil teve a sorte, eu acho que é uma sorte, de ser um dos poucos países do mundo, né, luso-africano. É um país ibero-africano e particularmente luso-africano, né? Isso, para nós, devia ser uma moeda importantíssima de troca cultural com o resto do mundo. Danada minha espada! Você chegou a dizer, num certo momento, que o Chica da Silva era uma espécie de vitória sobre a ditadura. O que seria isso? Eu disse isso? Eu sou um folgado, né? Eu sou um metido mesmo. Ousado. Eu acho que eu devo ter dito isso na época como uma forma de, vamos dizer assim, uma tática de provocação, de qualquer coisa nesse sentido. Porque é claro que a metralhadora é muito mais poderosa que a câmera de filmar, né? Entendeu? E a gente sofreu uma repressão muito grande. A ditadura, a coisa que eu sempre falo com meus filhos, sempre falei e continuo a falar é o seguinte, olha, pode acontecer tudo, menos aquilo que aconteceu. Aquilo nunca mais pode acontecer no Brasil, né? Porque é uma espécie de morte mesmo, né? Você fica proibido de pensar, né? Você fica proibido de pensar que é a coisa mais gostosa e mais deliciosa que o ser humano tem, né?
Bom, são várias questões já que... Mas vou fazer só uma, né? Porque acho que o seu cinema tem muito a ver, obviamente, com a história negra, com a história do Brasil e tal. Mas uma coisa me chama muito a atenção, desde o Ganga Zumba, que foi o seu primeiro filme, até, vamos dizer, até O Deus é Brasileiro. Você sempre buscou novos atores, né? Quer dizer, no Ganga Zumba a gente tem o Cartola lá fazendo um papel, atuando muito bem. E em vários outros filmes se aposta em novos atores, seja o Tony Garrido, seja o Wagner Moura. Como que é esse processo de vou escolher esse ator, vou arriscar com esse ator, quer dizer, essa busca de sempre ter atores consagrados, mas muitas vezes atores absolutamente novos, né? E isso não só com os atores, mas principalmente com a questão musical também, né? Seja porque o Cartola lá atrás não era uma unanimidade, como quando você coloca no Deus é Brasileiro o Cordel do Fogo Encantado, MV Bill, quer dizer, tudo que depois parece se tornar meio uma unanimidade, né? O rap nacional, enfim, o próprio Cordel. Queria que você falasse dessas apostas, né? Que sempre é um risco. Né? Na música eu sou sempre muito ligado na música, né? Eu estou sempre prestando atenção. E eu acho que eu tenho uma intuição boa para saber o que é bom, o que é ruim, o que vai dar certo. Por isso que eu usei. Na época que você tem razão, quando eu botei o Cartola no Ganga Zumba, Cartola era meu amigo, eu ia para casa dele, eu via ele tocar violão, cantar, etc. E não era uma pessoa, já tinha sido uma pessoa conhecida, depois ficou desconhecido. A época que eu conheci Cartola, ninguém sabia que era Cartola, era uma coisa realmente triste, né? Sororoba vai para os Campos da Liberdade. Merece ir. Manda buscar gente, os negros todos que vivem na danação por aí. Leva a Ganga Zumba para os Palmares, para fazer nossa gente contente de vez. Os atores novos, eu adoro cara nova, eu acho que cada filme tem uma cara diferente, né? Então não é fácil, esse trabalho é mais difícil do que o da música, porque o da música é meio instintivo, você ouve esse cara, né? Mas o ator não, você tem que procurar, você tem que fazer teste, procurar grupos de teatro. Eu trabalho muito, Jefferson, eu adoro trabalhar. Eu acho que eu tenho privilégio, acho que cinema é um privilégio. Eu nem gosto muito de falar isso, se não faz fila, todo mundo vai querer fazer cinema também e a nossa profissão vai ficar engarrafada. Mas é um privilégio e eu tenho muito prazer em tudo que se refere ao cinema. Inclusive isso, procurar atores e procurar formar um elenco, preparar esse elenco, como o Wilker disse aqui, no programa, eu preparo muito meus filmes. Eu filmo até com uma certa rapidez, mas a preparação é sempre muito longa. E faz parte dessa preparação a procura de atores e o ensaio com esses atores. Eu ensaio muito. Isso que eu ia te perguntar, tem ensaio? Muito, ensaio muito. Não como em teatro, porque você não pode ensaiar num palco aquilo que você vai fazer numa montanha, numa favela, numa casa que você não tem ainda, né? Então, mas eu faço muito trabalho de mesa, discutir os personagens, entender, sobretudo para eu conhecer o ator com o qual eu vou trabalhar. O Cacá também percebeu, quando a gente fez Chica da Silva, que era muito difícil me deixar estressado, enfim, era muito difícil que eu pusesse para fora a minha agressividade, né? Então, teve uma cena que era importante que eu ficasse furiosa, que era quando ela era proibida de entrar na igreja, né? E aí o Cacá, sabendo que era muito difícil eu ficar furiosa, ele fez o seguinte: eu pedia água, ninguém levava. Quero um café, as pessoas não ouviam. Água, nada, um sol do cão. E de novo a cena, e de novo eu fui ficando furiosa. E quando eu estava bem no ponto, o próprio Cacá foi lá para a câmera e eu estava realmente... Aí eu falei, como assim? O que está acontecendo? E aí eu fiz a cena, né, furiosa. E deu certo. Essas artimanhas para dirigir atores, como que elas vão surgindo ou você tem um arsenal, um cardápio de pequenas maldades? Não, elas vão surgindo, porque depende de cada ator, né? Depende muito de cada ator, porque, como eu disse aqui antes, cada ator é um ser humano diferente. Então, se eu fizesse isso com o Wilker, não daria certo, porque ele interromperia a filmagem e ia lá tomar o café dele. Cada um você trata de uma maneira. E aí, dependendo desse cada um, você inventa uma maneira. E você gosta disso? Adoro. Adoro gente. Eu acho que eu faço cinema porque eu gosto de gente. Então,
Isso aí é um relacionamento com gente, é uma maneira de você conhecer melhor as pessoas, de você conhecer melhor o ser humano. É um aprendizado para mim, eu não estou só domando uma pessoa, estou aprendendo com ela também uma opção de coisas. Que ficava dizendo que não podia pensar pela sua própria cabeça, ou que recusava qualquer manifestação de personalidade própria, de ideias que não estivessem cabendo dentro de uma cartilha política determinada, era demais, né? As patrulhas ideológicas, quando o Kaká rebatia as patrulhas ideológicas, não era só ele. Glauber também estava lutando com os que lhe eram contrários, que o criticavam, etc. e tal. Era justamente era reivindicando esse direito do artista de mudar para permanecer fiel a si mesmo e para ampliar essa janela que ele sempre tentou abrir sobre a realidade do país. O Merton está se referindo basicamente a uma entrevista sua que você deu ao Estado de São Paulo, à época do Chico da Silva, onde você cunhou esse termo, patrulha ideológica. Isso daí deu uma repercussão imensa. Eu queria te perguntar, sempre quis te perguntar, o que seriam essas patrulhas ideológicas? Na verdade, o que eu estava me referindo é que a gente já sofria a repressão da censura do Estado, né? Da censura da ditadura. A gente sofria a repressão e é preciso entender que, naquele momento, não no final dos anos 70, mas até os meados dos anos 70, a gente não sofria só o risco da censura, sofria o risco de vida também. Porque era uma época que não tinha lei, você podia ser preso de noite sem saber por que estava sendo preso e desaparecer sem ninguém saber onde você estava. Então, a gente corria risco de vida. Ou aparecer morto, né? Ou aparecer morto. A gente corria risco de vida, né? Eu não fui preso, mas Glauber foi preso, Joaquim foi preso, Walter Lima foi preso. Então, era uma coisa que não era mais do que correr um risco de censura. Bom, a gente já sofria esse tipo de repressão. Aí, de repente, começa a sofrer o tipo de repressão do que a gente julgava ser a esquerda da época, que ficava dizendo que não podia pensar pela sua própria cabeça, ou que recusava qualquer manifestação de personalidade própria, de ideias que não estivessem cabendo dentro de uma cartilha política determinada, era demais, né? Foi a isso que eu reagi. Eu chamei de patrulhas porque era uma comparação com as patrulhas rodoviárias que ficam impedindo você de acelerar mais o seu carro. Entendeu? Pensando sempre em mim, na carícia de um beijo. Você já falou sobre que de vez em quando você faz uns filmes tristinhos. Esse O Maior Amor do Mundo é uma história deveras pesada. Como que surge ela? Porque você pega um personagem que é um astrofísico que está diante da iminência da morte, ali ao lado. Como que surgiu essa ideia e por que nesse momento? Essa ideia é muito simples. Ela surgiu com um personagem de Deus é Brasileiro. Deus é Brasileiro, no meio do filme, tem um personagem, quando eles passam por uma pensão no Tocantins, tem um personagem que está morrendo de câncer, trancado num quarto, e ele está inconformado que vai morrer, então ele destrói o quarto todo, e você não vê, você só ouve o barulho, mas a dona da pensão diz isso, que ele vai morrer. Ele está inconformado, que ele vai morrer e está inconformado. Então era um filme meio a partir dessa ideia do desconforto com a morte, né? Isso aí, você não está conformado que você vai morrer. Hóspede daqui da pensão. Ele tem câncer. Tá desenganado. De vez em quando o seu Gislênio se lembra que vai morrer e fica todo revoltado. Quebra tudo que encontra e já reclama. Reclama? Daqui a pouco isso passa.
estranhamente, esse filme, eu não sei nem te explicar direito, porque esse filme foi um dos filmes mais rápidos que eu fiz na minha vida, em termos de a ideia surgir e o filme ser feito. Eu comecei a pensar nesse filme quando eu terminei o Deus é Brasileiro, quando o Deus é Brasileiro foi exibido, portanto, em 2003. Em 2005 eu já estava filmando. Isso em cinema é rapidíssimo. É um recorde, né? É rapidíssimo. Em 2005, aliás, eu terminei o filme em 2005. Então foi praticamente 1 ano e meio, né? 2 anos, talvez, entre escrever o roteiro, começar a escrever o roteiro. E foi um roteiro que eu escrevi sozinho. Esse é um daqueles que eu Sentou e escreveu? Sentei e começou a sair aquele filme, foi saindo, aí eu não chamei mais ninguém. Terminei o roteiro sozinho e fiz aquele filme. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade em criticar e comentar meus filmes. Tenho muita dificuldade, muita mesmo. Porque, evidentemente, nem sempre, digamos assim, as razões conscientes são realmente as razões de verdade pelas quais você foi fazer o filme. Mas no caso do filme, acho que tem muito a ver com a minha idade, né? Está chegando uma certa, quando você começa a ter uma certa... Eu não tenho problema com a morte, não, Miguel. Eu acho que morrer faz parte da vida. Tem um autor que diz uma coisa linda: quem morre são os outros, você não morre. Quando você morre, acabou. Não tem, então eu não tenho medo da morte, não. Mas eu tenho um pouco de receio da velhice, sabe? De perder a qualidade de vida. Movimento, etc. Começar a não ter mais... Esquecer. Já pensou se um dia o cara me dissesse: você está velhinho demais para filmar, para fazer filme? Aí eu vou ficar tristíssimo. Então eu acho que me bateu um pouco essa dificuldade com a idade. Esse negócio de dizer, tem certas vantagens, tem vantagem nenhuma em você ficar velho. Zero vantagem. Nenhuma, zero. Nem a meia entrada. Mentira. Se o cara... a meia entrada. Essa aqui entre eu e Carolina é Dona Irene. Foi ela que me deu você para criar. Ela é minha mãe? Não. Ela conheceu sua mãe. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele tem uma coisa que me agrada muito, é que ele é um filme muito triste. Eu reconheço que ele é um filme muito triste. Eu nem sabia que ele era tão triste assim. Muito triste. Eu só fui perceber que ele era triste quando acabei, quando terminou tudo. Minha mulher olhou o filme e disse assim: que coisa triste. Eu digo, realmente é um pouco triste. Mas eu acho que tem uma coisa bacana, porque é um filme triste, mas é um filme a favor da vida, né? É um filme que diz que a vida vale a pena ser vivida, nem que seja para você se lembrar de 1 minuto de felicidade, né? Porque tem essa coisa muito contemporânea do consumo contemporâneo. Você é obrigado a ser feliz, você tem que ser feliz, você é responsável pela sua felicidade. Uma coisa que se desenvolveu do iluminismo para cá e que no século XX virou uma coisa que agora, no século XXI, é uma obsessão, né? E eu acho que isso não existe. Não existe o homem feliz e o homem infeliz. Existe um homem que tem momentos de felicidade e momentos de tristeza, né? Que faz parte da vida, né? E a gente tem que se acostumar com isso. E eu acho que o filme diz isso. Curta os momentos bons, porque vai ter momentos ruins também, né? No filme tem a questão do espectro, né, do miasma, a mãe dele vai e volta. Você tem uma relação hoje com a religiosidade forte? Não, não tenho, não. Eu tenho uma certa relação, que eu posso dizer assim, com, vamos dizer assim, mística, né? Mas um místico não religioso, quer dizer, um místico que eu acredito que existem coisas que são inexplicáveis, mas que podem ser sentidas, que podem ser entendidas, mesmo sendo inexplicáveis. É complicado isso. Mas eu não sou religioso, eu não tenho uma religião, não frequento nenhuma liturgia, não tenho isso, não. Durou tão pouco. Mas eu fui tão feliz.
estranho, amor. Muito. Ninguém nunca tá preparado para ele. O cinema do Kaká é um livro de história do Brasil indispensável. É isso mesmo? Olha, é bacana ele dizer isso, fico feliz, mas não acho que seja, não. Acho que os livros de história do Brasil são mais importantes para entender a história do Brasil. Os meus filmes são outra coisa. Acho que ele quis falar quilombo, temos negritude, Chega da Silva também. Mas é bacana. Bye Bye Brasil tem outra É generoso ele dizer isso, é generoso, bacana. Eu não quero morrer aqui, pai. Não quero mais ficar aqui enterrado, tirando raiz das pedras, vendo o rio passar. Eu vou me oferecer para ir com eles, para tocar minha sanfona, carregar os pau, armar tenda, qualquer coisa. Eu vou com eles, pai. Só não vou se eles não quiserem. Agora eu quero tua bênção. Eu quero conhecer o mar, pai. O rio já não chega para mim. E das dor tá livre para decidir. Não é obrigado a ir comigo. Faz o que achar melhor. Kaká Diegues, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, Carlos Adriano, Jefferson D., Neuza Barbosa e René Guerra. Até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias do cinema brasileiro. Até lá.